Nosso grupo irá apresentar sobre o naturalismo no Brasil e na Europa e sua relação com a desigualdade de gênero que acontece hoje atualmente na sociedade. O grupo conta com Rafael Mota, Pedro Henrique Baptista, Davi Dias Leão, Germano Lucas, Lucas Fernandes e Pedro Rios. O naturalismo teve início na Europa com a publicação do livro Germinal, de Émile Zola, chegando ao Brasil no final do século XIX. Foi nessa época que, influenciados por escritores europeus, nossos escritores passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social, e não apenas um entretenimento para a classe média e para a elite brasileira, tendo como um dos principais representantes o maranhense Aloysio de Azevedo. O naturalismo não é considerado, sob o ponto de vista de alguns estudiosos, como um movimento verdadeiramente artístico, pois escritores que aderiram ao movimento tinham como principal intenção dissecar o comportamento humano e social, em um trabalho que se aproximava das frias e impessoais experiências de laboratório. Distante dessa concepção artística de literatura, até então, o naturalismo costuma ser associado ao realismo, outra tendência literária cuja preocupação foi fazer da literatura um instrumento para análise social. Entretanto, o naturalismo possui duas características principais, que a diferença é o determinismo e a impessoalidade. Na Europa, o livro O Romance Experimental, de Émile Zola, expôs os fundamentos teóricos do naturalismo. Esses fundamentos foram postos em prática através da ficção germinal. O livro mostrou o drama de operário das minas de carvão na França do século XIX. Ali, eles enfrentam as piores condições de trabalho, com risco de vida e salários miseráveis. O descontentamento descamba em uma greve geral liderada pela personagem Etienne. Mas é possível perceber no romance não só mais elementos políticos, mas também cientificistas, como o fato de que o meio em que trabalham os personagens, isto é, as minas de carvão, acaba comprometendo sua humanidade, surgindo então o processo de zoomorfização. Ainda na Europa, podemos citar o escritor português Eça de Queiroz, autor do romance O Crime do Padre Amaro. Nessa obra, a ideia do escritor era mostrar a hipocrisia e corrupção dos membros do clero da igreja e ainda da sociedade provinciana e burguesa da época. O que diz a morte? Deixai-os vir a mim, os que lidaram. Deixai-os vir a mim, os que padecem, e os que cheios de mágoa e tédio encaram as próprias obras vãs de que escarnecem. Em mim, os sofrimentos que não saram, paixão, dúvida e mal se desvanecem, as torrentes da dor que nunca param, como num mar, em mim desaparecem. Assim a morte diz, verbo velado, silencioso intérprete sagrado das coisas invisíveis, muda e fria, é, na sua mudez mais retumbante, que o clamoso mar mais rutilante, na sua noite, do que a luz do dia. O nosso grupo fez um parágrafo introdutório de um tema atual que é facilmente relacionado com o naturalismo. Tema: os desafios da igualdade de gênero. A desigualdade entre homens e mulheres é uma das maiores problemáticas da contemporaneidade. A desigualdade salarial, o pressuposto do sexo frágil, a visão de dona de casa exemplar, muito evidenciado no século XX, e o machismo a qual são submetidas são problemas cotidianos de muitas mulheres, sendo historicamente impostos como o destino do gênero feminino. O determinismo apresentado no naturalismo é evidente em muitos temas atuais. Dentre eles está a desigualdade de gênero, no qual por muitas gerações foi ensinado como regra diversos estereótipos preconceituosos que restringem a forma como a mulher
é vista socialmente, isto é, como se a mulher fosse destinada a tais estereótipos. Além de que, apesar de ser uma problemática muito discutida atualmente, infelizmente, ainda assim, esses ideais machistas perpetuam e são difundidos por muitos. Essa é a Ana e esse é o João. Eles vão nascer no mesmo dia, do mesmo ano e na mesma família. Eles serão gêmeos e vão fazer tudo juntos. Mas quando eles crescerem, isso vai mudar. A Ana vai andar sempre de rosa porque ela é menina. E o quarto do João vai ser todo azul, que é cor de menino. A Ana vai ganhar bonecas e uma fantasia de princesa, porque ela é menina. E o João vai ter um monte de carrinhos, porque ele é menino. Ela vai fazer aulas de balé. E ele vai jogar futebol. Ela vai cuidar da casa e servir o irmãozinho no almoço. Ele não vai ter essa obrigação, porque isso é coisa de menina. O importante é que ele seja bem-sucedido. Já a Ana vai ter que estar sempre bonita. E quando ela for trabalhar, vai ganhar menos do que ele. Ou seja, eles vão crescer num mundo em que os homens pensam que têm mais poder que as mulheres. E por causa disso, acham que podem fazer o que quiserem com elas. Calma aí, como assim? Você percebe como todas essas diferenças de tratamento deixam as meninas em desvantagem e ainda por cima fazem delas um alvo fácil? Estima-se que o Brasil tenha 500 mil de casos de estupro por ano. 2/3 das vítimas são meninas com menos de 13 anos, como a Ana. E como resolver isso? E se a gente encontrasse uma nova maneira de educar nossas crianças? Em casa, na escola, em qualquer lugar, criar ambientes com direitos e oportunidades iguais para todos. E assim, dividir responsabilidades e tarefas de modo justo, para que no futuro, o João não ache que tem mais poder que a Ana. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perderia chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, a cor da natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã.